Oi, gente! Hoje a gente vai ver um pouquinho da programação linear geométrica, que a gente vai usar para calcular a otimização de máximos e mínimos de alguns problemas, como, por exemplo, maximizar lucro, minimizar custo, e a gente vai fazer isso tudo graficamente. Então, vamos para o primeiro exemplo. Encontre os valores de x1 e x2 que maximizam z igual a x1 mais 3x2, sujeito às restrições. 2x1 mais 3x2 tem que ser menor ou igual a 24, x1 menos x2 menor ou igual a 7, x2 menor ou igual a 6, x1 e x2 tem que ser maior ou igual a 0. Essa função principal a gente chama de função objetivo e essas aqui são as restrições para que ocorra essa função. Então, para resolver, a gente vai plotar um esboço de cada uma das restrições. Então, começando pela primeira. 2 mais 3x2 menor igual a 24. Vou esboçar o gráfico. 1 e aqui x2. Eles vão cortar o eixo 8 e 12. Para saber onde é menor e onde é maior do que 24, é só a gente jogar valor de um ponto. Eu vou jogar o ponto da origem. Se x1 for 0 e x2 for 0, aqui vai dar 0. 0 é menor que 24, então é essa parte daqui. Agora eu vou plotar o segundo gráfico. Mesma coisa, para saber onde a gente quer, é só substituir por um ponto, 0, 0, então vai ser essa parte de cá. O terceiro, x2 menor ou igual a 6. x1, x2, aqui, eixo 6, tem que ser menor que isso, então aqui. E x1 maior que 0 e x2 maior que 0, a gente sabe que tem que ser no primeiro quadrante. Fazendo a interseção dessas retas, interseção. Vamos fazendo por etapas. Colocar primeiro o primeiro gráfico. Aqui de 8. Aqui 2. Essa reta. O segundo, aqui no 7. Então, essa aqui, ela pegaria toda essa parte de baixo e esse aqui em cima. Agora, a gente tem que calcular essa interseção entre essas duas retas. Vai dar um sistema 2x1 mais 3x2 igual a 24 e x1 menos x2 igual a 7. Multiplicando aqui por 3, vamos ter o sistema 2x1 mais 3x2 igual a 24 e 3x1 menos 3x2 igual a 21. Aqui corta, então 5x1 igual a 45, x1 igual a 9. Voltando aqui, eu tenho que 9 menos x2 é igual a 7. Logo, x2 é igual a 2. Então, esse ponto aqui de interseção é o ponto 9, 2. E a última reta é essa 6, x2 igual a 6, tá aqui.
Eu preciso achar agora essa interseção aqui. Então, também vou ter um sisteminha com a reta 2x1 mais 3x2 igual a 24 e x2 igual a 6. Como eu já tenho x2 igual a 6, só substituo na equação de cima. menos 18, x1 é igual a 6 sobre 2, x1 é igual a 3. Então, esse é o ponto 3 e 6. Então, a interseção das três retas vai ser essa figura aqui. Ele vai ter os seus pontos extremos, esses 5 pontos. Na programação linear, a gente pode afirmar que o máximo e o mínimo da equação objetivo vai ser um ponto dos extremos das restrições. Então, vamos fazer uma tabelinha com os pontos extremos. E a nossa função z, que é o que a gente quer achar o máximo. Então, os nossos pontos são 0, 0... 0, 6, 3 e 6, 9, 2, 7 e 0. Substituindo na função z igual a x1 mais 3x2, a gente vai ter, com esse primeiro ponto, z igual a 0, no segundo, z igual a 18, terceiro, z igual a 21, 15 e 7. Como eu quero o maior z, então eu vou ter o maior z 21. Logo, o meu ponto que maximiza essa função vai ser x1 igual a 3 e x2 igual a 6. Então, esse segundo exemplo é muito parecido com o exemplo anterior. A única diferença é a função objetivo. As restrições são as mesmas. Como a gente tem as mesmas restrições, as interseções serão iguais e os pontos de extremos também serão os mesmos. A diferença vai ser naquela tabelinha final que a gente vai relacionar os pontos de extremo com o valor de z. Então, vamos fazer ela aqui. X e y e z. O z agora é 4x1 mais 6x2. Os nossos pontos de extremos são 0, 0, 0, 6, 3, 6, 9, 2 e 7, 0. Quando a gente jogar nessa função, a gente vai ter 0, 36, 48, 48 e 28. Eu quero os valores que maximizam z, só que a gente vai ter agora dois valores. Então, a gente vai concluir que os valores que maximizam a função z são todos os pontos que estão contidos nesse segmento de reta entre o ponto 9 e 2 e o ponto 3 e 6. Agora, um terceiro exemplo. Encontre os valores de x1 e x2 que minimizam z, que é igual a 2x1 menos x2, sujeitos a 3x1 mais 3x2 igual a 12, 2x1 menos 3x2 maior ou igual a 0, e x1 e x2 tem que ser maior ou igual a 0. Então, eu já desenhei aqui o gráfico do primeiro e da segunda restrição. O primeiro vai ser uma reta, que corta o x2 no 4 e o x1 no 6, e o segundo vai ser essa reta, que vai ser maior ou igual a 0 nessa parte de baixo. Então, fazendo a interseção das duas, a gente vai ter a primeira aqui, que é uma reta, 4 e 6, e a segunda aqui.
Então, a interseção das duas vai ser esse pedacinho dessa reta aqui. Então, temos que achar os dois pontos de extremos. Esse aqui, como é a interseção das duas, calculando esse sisteminha, a gente vai ter que essa interseção aqui é o ponto 3 e 2. Então, tendo nossos pontos de extremos, a gente vai achar os nossos Z. Dos pontos 3 e 2, 6 e 0. Então, aqui vai ser 4 e 12. Como eu quero os pontos que minimizam, eu vou pegar o 4. Logo, os pontos que minimizam Z é x1 igual a 3 e x2 igual a 2. Então, agora, no exemplo 4, ele quer os valores de x e 1 que maximizam Z igual a 2x mais 5x2, sujeito a essas restrições aqui. Eu já deixei pronto os gráficos das restrições, e de x1 e x2, eu sei que quando x1 e x2 for maior ou igual a 0, vai ser no primeiro quadrante. Por isso, eu limitei todos ao primeiro quadrante. Fazendo a interseção, então eu vou fazer aqui primeiro 8 e 4. O segundo aqui. No 2. E essa reta aqui. Então, eu tenho que achar essa interseção e essa interseção. Essa aqui, fazendo o sisteminha, vai dar 1 e 6. E essa aqui vai dar 3 e 2. Só que se eu analisar essa reta, que eu quero ela acima da reta, esse aqui abaixo e esse acima dessa, a minha interseção vai ser essa parte aqui. Só que isso aqui é uma região ilimitada. Logo, a gente não consegue concluir qual que vai ser o ponto que maximiza a nossa função objetiva. É uma solução ilimitada. Então, no quinto exemplo, a gente tem uma função objetivo z igual a 3x1 menos 8x2 e as seguintes restrições. Eu já deixei pronto o gráfico delas. 2x1 menos x2 menor ou igual a 4. 3x1 mais 11x2 menor ou igual a 33. 3x1 mais 4x2 maior ou igual a 24. Então, fazendo a interseção delas, a gente vai fazer aqui a primeira, o 2, a segunda aqui, 11 e 3. Então, a gente já pode começar a imaginar que essa aqui era acima do gráfico e essa aqui é abaixo. Então, seria essa parte aqui, a interseção das duas. E quando a gente colocar essa reta aqui, ficou um pouco 6 e 8, aqui acima a gente percebe que as três juntas não têm interseção. Logo, ele não vai ter solução. Ou então, a gente pode falar que as restrições são inconsistentes. Inconsistentes. Então, gente, agora a gente vai fazer um probleminha com a interpretação. Então, é assim. Um fabricante de bombons tem bombons de chocolate em estoque, sendo 130 kg com recheio de cereja e 170 kg com recheio de menta. Ele decide vender o estoque na forma de 2 pacotes sortidos diferentes. Um pacote contém uma mistura com metade do peso em bombons de cereja e metade em menta e vende por R$20 o quilo. O outro pacote contém uma mistura de 1/3 de bombons de cereja e 2/3 de menta e vende por R$12,50 o quilo. O vendedor deveria preparar quantos quilogramas de cada mistura a fim de maximizar a sua receita? Então, o valor que ele vai conseguir ganhar desses 2 pacotes vão ser Z igual. O primeiro pacote ele vende por R$20 e eu vou colocar o peso dele de X1, mais o segundo pacote de R$12,50
e o peso de x2. Então, as restrições que a gente tem. O primeiro pacote, ele tem 1/2. O bombom, no caso do primeiro pacote, não. O bombom de cereja, ele vai ser meio no primeiro pacote e 1/3 no segundo pacote. Só que ele tem aqui 130 kg desse bombom. Então, essa soma tem que ser menor ou igual a 130. O bombom de menta é 1/2 do primeiro pacote e 2/3 no segundo. E ele tem 170 kg desse bombom. Então, isso aqui tem que ser menor ou igual a 170. E a quantidade de quilos de cada pacote, que é x1, tem que ser maior que 0, né? Não vai ser negativo. x2 maior ou igual a 0. Então, aqui eu já fiz os gráficos das restrições. Todas que tinham fração, eu já tirei o MMC e fiz os gráficos. E aqui eu fiz a interseção deles. Com essa interseção, a gente sabe que os pontos de extremos vão ser esse 0, 0, o 0, 255, essa interseção aqui e o 260, 0. Essa interseção, ela vai ser a interseção das duas retas, que aí resolvendo o sisteminha, a gente vai ter o ponto 180 e 120. E agora, a gente vai analisar os pontos que a gente encontrou de extremos com o nosso Z do lucro, que é 20x1 mais 12,50x2. Então, a gente tem o ponto 0, 0, 0, 255, 180 e 120, 260 e 0. Jogando esses pontos aqui, a gente vai ter 0, 3.187,50, 5.100 e 5.200. Como eu quero que maximize o lucro dela, vai ser 5.200. Então, a minha solução vai ser 260 kg da mistura 1 e 0 kg da mistura 2. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até mais!